Olá, gente! Como é que vocês estão? Tô morrendo de saudade de vocês. Finalmente a gente tá de volta aqui para mais uma videoaula. Tô morrendo de saudade mesmo de vocês, mas está bem pertinho da gente se encontrar. Então, portanto, aí, ó, tá na hora de se acostumar a usar esse acessório aqui. Todo mundo usando máscara, que já já a gente tá junto, tá? Para a aula de hoje, a gente não precisa da máscara, mas a gente vai ter aqui um pulinho no nosso assunto, beleza? A gente vai deixar um pouquinho de lado, não que vai esquecer, mas vai deixar um pouquinho de lado a genética mendeliana e vamos falar aqui um pouquinho sobre a genética cromossômica. Esse conteúdo aqui, ele é muito mais presente nos vestibulares do que a genética mendeliana. É comum ele estar lá no Enem, estar lá na UPE, inclusive tem na atividade de vocês questão do Enem que envolve a genética cromossômica, tá? Então vem comigo e vamos aprender um pouquinho mais. Do ponto de vista de cromossomo, a gente precisa relembrar o que é um cromossomo, né? Essa imagem que aqui está, ela deixa bem clara para vocês aí, se vocês derem uma olhadinha direitinho aí, detalhado nela aqui em cima de mim, o que é um cromossomo, né? O cromossomo é nossa informação genética, portanto, ele é composto de DNA. Ele é composto basicamente de DNA e proteínas. Essas proteínas têm a função de condensar o DNA, de enrolar o DNA e juntar ele. Se você imaginasse de uma forma analógica, né, que se eu pudesse fazer uma ideia aqui, imagina se você tivesse um novelo de lã. Esse novelo de lã ele pode se encontrar de duas maneiras. Ele pode estar todo esticado, separado, ou ele pode estar todo enroladinho. Essa é a ideia do nosso DNA. O nosso DNA dentro da célula se encontra todo espalhado. Ele fica lá dentro do núcleo, todo espalhado. No momento da divisão celular, seja ela mitose ou seja ela meiose, o que é que acontece com esse DNA? Ele se condensa, ele se une, ele se junta. E essa condensação transforma o nosso DNA numa estrutura visível, que ganha o nome exatamente de cromossomo. É visível a olho nu? Não, mas já é visível a microscopia. Então a gente já consegue observar que ele está lá. A gente vê esse aglomerado, esse conglomerado de DNA, uma gigantesca fita de DNA que se espreme todinha, se junta para formar uma estrutura chamada de cromossomo. Portanto, como aqui fica claro na imagem, o que é um gene, a gente vai ter muito mais gene do que cromossomos. Afinal de contas, para quem não está lembrado, o gene ele é um fragmento do DNA, ele é uma região do DNA. Ele tem aquela função lá básica de trazer todas as informações do meu corpo, mas basicamente, se ele é feito de DNA, a função é produzir proteínas. Proteínas é que são essas mensageiras que vão dizer como o meu corpo tá, se ele funciona, se ele cresce, se ele não cresce. Tudo passa pela base proteica. Por isso que o ser humano é basicamente proteína e água. Então, se você pensar, a gente tem muito mais genes do que cromossomos. Só a título de exemplo, a gente tem no nosso corpo 19 mil genes, enquanto a gente tem meros 46 cromossomos. Olha como essa escada aí ela é bem diferenciada, né? Isso promove que a gente tenha muitos genes alinhados, ou seja, dentro de um mesmo cromossomo a gente tem centenas de milhares de genes num lugar só, beleza? Então eles estão alinhados, eles estão um em sequência do outro. Há um alinhamento nesses genes. O que isso é importante de saber? Porque isso pode interferir na frequência exatamente da herança genética que a gente vai ter. Lá para Mendel, né, ele deixa claro que as coisas elas são independentes, uma não depende da outra. A gente vê aqui que, na verdade, há certa forma uma dependência, né? Há essa dependência porque existe o dominante e o recessivo. Então, a gente pode ter aí características no filho que não necessariamente tem no pai, beleza? Mas há uma dependência porque a gente vê que num cromossomo tem diversos genes, eles estão ligados entre si por uma estrutura física. Então, ocorre aí certamente uma região de dependência. Mas esse não é o nosso foco de hoje. Só para deixar claro o que é um cromossomo, ele é um DNA condensado. Ponto final. Se alguém perguntar para você o que é um cromossomo, ele nada mais é do que um DNA condensado. Em que momento você consegue observar os cromossomos? No momento de divisão celular. Ponto final, beleza? Nós, seres humanos, possuímos 46 cromossomos, que são divididos em 23 pares, beleza? 23 vieram da mãe e 23 vieram do pai. Sempre assim, beleza? Esses cromossomos que estão em pares são conhecidos como cromossomos homólogos. Homo significa igual. Por que eles são chamados de homólogos, professor? Porque eles têm a mesma função. Tá? Então a gente tem 46, mas no final das contas o que importa para a gente são 23.
Só que por que a gente tem 46? Exatamente para a gente ter variabilidade genética. Porque eu pego 23 do meu pai e 23 da minha mãe e eu dou possibilidades diferentes de funcionamento. Ora funciona um gene do meu pai, ora funciona um gene da minha mãe. Estou falando do mesmo cromossomo, só que eles são iguais, só que dentro eles têm estruturas genéticas diferentes. Eles podem ser dominantes e o outro pode ser recessivo. Então a gente tem aí essa interação gênica entre os cromossomos homólogos. Desses 23 pares, nós temos uma nova separação. Então, presta bem atenção nessa separação que ela vai ser importante daqui para frente, tá? Os meus 23 pares são divididos em 22 pares autossômicos, que são os meus cromossomos que têm a função de dar as características genéricas. Como assim, professor? As características que não têm relação direta com a minha sexualidade. Aquelas que não definem se eu sou homem ou sou mulher. Ou seja, aquela que eu tenho, mas você também tem, independente do seu sexo. Beleza? Então, independente do seu sexo, você tem 2 olhos, você tem 2 orelhas, você tem uma boca, você tem uma língua, e assim sucessivamente. Então, isso são características genéticas, beleza? Mas de um ponto de vista genérico. Por quê? Porque todo mundo vai ter. Então, esses 22 pares, que dão um total de 44 cromossomos, são autossômicos. E apenas um par, que dá um total de 2 cromossomos, é chamado de cromossomo sexual. Como o próprio nome remete, a função dele são as características que envolvem o sexo do indivíduo. Ou seja, se ele vai ser do sexo feminino ou do sexo masculino. Do ponto de vista genético, quando você tiver 2 cromossomos X, você é um indivíduo feminino, e quando você tiver um cromossomo X e um Y, você é um indivíduo masculino, beleza? Para a gente poder representar os cromossomos de uma maneira visual, já que eles podem ser vistos no momento da divisão celular, o que é que a gente produz? A gente produz uma estrutura chamada de cariótipo. O que é um cariótipo? É uma representação gráfica dos conjuntos de cromossomos que existem dentro de uma célula do seu corpo. Essa representação gráfica, ela leva em consideração o tamanho, a forma e o número do cromossomo, beleza? O tamanho e a forma para poder alinhar quem são homólogos. E o número de cromossomos é uma sequência que vai do número 1 até o número 22, que são os pares autossômicos, e vai para os 2 últimos, que são os únicos que recebem nomes, que são os cromossomos sexuais, X ou Y, beleza? Qual a importância de se montar um cariótipo, professor? A importância de se montar um cariótipo é a gente poder detectar anomalias genéticas. É muito comum numa família, por exemplo, que tenha predisposição genética para alguma anomalia, fazer exames, por exemplo, durante o próprio desenvolvimento placentário, enquanto a criança ainda está dentro da mãe, retirar esse líquido amniótico para poder fazer culturas de células, para observar exatamente esse cariótipo para poder identificar se ela tem alguma síndrome genética. Então, é esse cariótipo que permite a gente observar e detectar essas alterações cromossômicas do ponto de vista genético. Beleza até aí? Ótimo, vamos dar uma olhadinha num cariótipo humano, tá? Esse é o cariótipo humano. Observa que ele está numerado aí do número 1 até o número 22. E no último é o único que não tem número, ele tem letras. Esse último aqui, que está circulado para vocês, é exatamente o conjunto de cromossomos que a gente chama de cromossomos sexuais. E todo o restante que está aí para vocês são os autossomos, todos os outros pares, tá? Observa aí que é claro que eles não são idênticos, eles são semelhantes. A gente diz que eles são idênticos, são iguais, mas eles são semelhantes e eles levam em consideração exatamente a forma e o tamanho para que eles possam formar pares, tá? Então, um aí seria do pai, o outro seria da mãe e formam aí o que a gente chama de cariótipo humano. Belezinha até aí? Ótimo. Vamos falar agora um pouquinho do que acontece quando esses cromossomos eles não ficam exatamente dessa maneira aqui, tá? Esse é o comum, esse é o base. Ele precisa, todo ser humano, ter esses 46 cromossomos do jeito que está aí, beleza? Pode ter algumas diferenciações, claro, porque ninguém é igual a ninguém, mas basicamente eles são assim, o que muda são as sequências de DNA que estão dentro, que portanto vão mudar os genes que estão dentro, se eles são dominantes ou recessivos. Beleza até aí? Mas o que acontece? Pode acontecer o que a gente chama na biologia de mutação. E o que é uma mutação? Uma mutação nada mais é do que uma alteração súbita em genes ou cromossomos. Ou seja, eu posso alterar tanto um pedaço do DNA, aí eu tenho uma alteração que a gente chama de alteração gênica, ou eu posso alterar o cromossomo inteiro, e aí eu tenho uma alteração que a gente chama de alteração cromossômica. O nosso foco no estudo de hoje é exatamente essas mutações cromossômicas, beleza? Que é quando eu vou alterar ou o número ou a estrutura de um cromossomo. Quando eu fizer essa alteração aí eu tenho o que a gente chama de anomalia
cromossômica, ou aberração, como alguns livros gostam de trazer. Eu não gosto muito desse nome, mas é comum nas questões e nos livros trazendo essa expressão, aberração genética, aberração cromossômica. Mas aí eu chamo de anomalia, beleza? Vamos em frente. Então, uma mutação, ela pode ocorrer basicamente por 4 fatores. Existem outros fatores, mas esses são os principais, né? É muito comum nos desenhos animados, muito comum nas ficções, nos quadrinhos, a gente trabalhar processos de mutação, tá? E as mutações, elas podem ocorrer basicamente por um princípio espontâneo, que seria um princípio biológico. Pode estar acontecendo nesse momento no meu corpo uma mutação, tá? Então, ela pode acontecer por um princípio espontâneo. A grande maioria das mutações, elas são ditas como silenciosas. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que eu caso uma alteração genética, eu altero o meu gene ou eu altero o meu cromossomo, mas isso não causa de forma nenhuma uma diferenciação, ou seja, não muda nada no meu ser. Isso é bom porque me deixa geneticamente diferente dos outros, mas isso não altera o meu funcionamento. Também é bom. Por que é bom? Porque eu não vou ter nenhuma doença, né? Quando eu tiver alguma alteração, eu posso ter uma doença. Outra parte das alterações, elas podem ser chamadas de alterações letais. E aí, quando a alteração for letal, o próprio nome já está dizendo, leva à morte. Por exemplo, quando você tem uma mutação carcinogênica, você pode provocar um câncer que pode levar você à morte. E aí a gente tem uma alteração letal, uma mutação letal. Mas o mais importante é lembrar que todas as mutações convergem para um ponto em comum. Que ponto em comum é esse? A evolução, tá? Se a gente não se diferencia, porque afinal de contas uma mutação é uma alteração, se a gente não se diferencia, se a gente não se altera, se a gente não se modifica, a gente continua o mesmo para a eternidade. Então é necessário que ocorram alterações para que ocorra o que a gente chama de princípio da evolução. Beleza até aí? Ótimo. Então, para a gente refrescar a memória, vamos tomar um copo com água e a gente já está de volta. E aí, meu filho, tomou sua água? Tá hidratado? Não esquece, tá, gente? É importante a gente tomar água. Quando tá na escola, vocês sempre lembram, mas quando tá em casa, vocês sempre esquecem. E lembrando também que quando a gente retornar, cada um vai ter que ter sua garrafa e seu copo. Nada de compartilhar com os colegas da sala. Beleza? Então, vamos em frente, vamos dar continuidade. Se a gente está falando de mutação, então tem que ter alguém que provoca essa mutação, porque nem sempre ela vai ser espontânea, nem sempre ela vai ser biológica, né? Então a gente tem os agentes mutagênicos. Os agentes mutagênicos mais comuns são os físicos e químicos, tá? No ponto de vista físico, a gente tem o que a gente chama de radiação ionizante, tá? Como o próprio Hulk aí, né? Que sofreu lá a exposição à radiação gama e virou esse monstro forte. Se a gente fosse exposto à radiação gama, a gente morria. Mas ele não, ele é de outro universo paralelo do qual eu não nasci, infelizmente. Então ele foi exposto à radiação gama e se tornou um indivíduo extremamente forte, que vai salvar aí todo o universo paralelo. Ainda bem que no nosso universo não precisa salvar. Mas a gente tem aí a radiação, que é muito comum quando a gente pensa em acidente nuclear, todo mundo tem medo. A gente teve, inclusive aqui em Goiânia, o caso do Césio. Então a gente tem lá a exposição que levou à morte de diversos indivíduos e quem não morreu e foi exposto sofreu alguma consequência mutagênica, teve alguma alteração celular, beleza? Mas o mais comum do ponto de vista de radiação, a radiação que o ser humano mais é exposto, a radiação solar, portanto, o agente mutagênico da radiação ultravioleta, tá? Então, a gente pode pensar aí, por exemplo, no câncer de pele. O câncer de pele é uma alteração celular que, de certa forma, é causada por agente mutagênico físico. Agora, é claro que nem tudo é ruim, né? Se você pensar, por exemplo, que você tem um câncer de pele, você pode tratá-lo com radioterapia, que você vai usar radiação ionizante para fazer essas células morrerem. Então é sempre um paradoxo. Tudo depende de como você é exposto, da quantidade que você é exposto, mas isso faz alteração celular. Se faz alteração celular e altera o material genético, portanto você tem aí uma mutação. Do ponto de vista químico, a gente tem aí o gás de mostarda e o benzeno. O gás de mostarda é um gás que foi utilizado muito nos campos de concentração, infelizmente para matar as pessoas, mas quem não morreu do gás sofreu aí certas alterações celulares que de certa forma foram alterações mutagênicas. E o benzeno, que é muito comum, por exemplo, na gasolina, está lá no nosso texto de apoio na cartilha, vocês vão ler. Há um artigo que é muito importante vocês se familiarizarem com esse tipo de leitura. Tá? Então, há um artigo lá que eu separei para vocês, junto com os outros professores, para que vocês deem uma lidinha sobre o benzeno como um agente mutagênico. Beleza? Agora, o que acontece quando eu tenho essas alterações de cromossomo?
eu tenho alterações na estrutura do cromossomo, portanto, eu mantenho meus 46 cromossomos, mas eu altero a posição de um cromossomo, eu altero o tamanho, eu altero o local dele, então eu tenho uma alteração estrutural, ou eu posso ter uma alteração numérica. Ao invés de ter 46, ter 45, ou ter 47. E aí eu tenho uma alteração numérica, tá? As alterações estruturais são chamadas de deleção, duplicação, inversão e translocação. Já as alterações numéricas são chamadas de euploidias ou aneuploidias. As euploidias mais comuns são as poliploidias. Então, por isso que está aí uma barra do lado dela. Mas vamos olhar cada um agora por vez. Primeiro, olhando para as alterações estruturais, tá? A gente tem aí a deleção. Quando é que eu tenho uma deleção? Quando eu retiro um segmento, olha aí bem na imagem, eu retiro um segmento desse cromossomo, eu vou lá e tiro um pedacinho dele. E aí ele vem faltando um pedaço, tá? Olha, de todas as alterações estruturais, essa é a mais complicada. É a que pode causar o maior dano ao indivíduo. Isso deixa bem evidente, isso é um indício bem evidente de que o nosso corpo humano, o ser humano, ele é muito mais adaptado ao excesso do que à falta, beleza? É claro que ambos fazem mal, mas a falta de material genético faz muito mais mal do que o excesso de material genético. Ambos podem me matar, ambos podem fazer eu não nascer, beleza? Mas a ausência dele, para mim, é muito mais prejudicial. A gente vai ver isso também na questão numérica, beleza? Então, guarda essa informação. Olha a dica. A falta de material genético é muito mais prejudicial para o ser humano do que o excesso de material genético. Isso no geral, tá? Se eu for falar das plantas também, existem plantas que têm o triplo, o quádruplo, o quíntuplo de material genético e vivem, mas se vier só com a metade, elas morrem. Então, a ausência sempre é mais prejudicial do que o excesso. Mas ambos podem ser prejudiciais. Já na duplicação, eu vou ter um aumento. Eu vou pegar esse segmento e ao invés de eu retirar, eu vou dobrar. Então, ele vai duplicar. Na inversão, eu troco o local desse segmento. Pego o segmento de baixo, coloco para cima, pego de cima e coloco para baixo. Ah, professor, isso altera em quê? Olha, se você pensar, cada região do meu cromossomo tem um gene. E cada gene é responsável por uma característica, por um fenótipo. Beleza? Se ele é responsável por um fenótipo e eu troco o local desse gene, então eu troco a informação desse fenótipo. Imagina se eu troco um dominante com um recessivo. Eu troco totalmente o meu fenótipo. Eu tenho uma alteração fenotípica, simplesmente porque ocorreu uma inversão. Pode não me matar, mas vai alterar a minha característica. E quando é que eu tenho uma translocação? Quando eu tenho uma troca entre cromossomos que não são iguais. Olha, na inversão, o mesmo cromossomo, o cromossomo homólogo, ele troca de lugar o segmento de cromossomo. Pronto, estou falando mesmo. Na translocação, você tem lá o cromossomo do par 1 com o cromossomo do par 10. Olha, eles são diferentes. Cada um tem uma função diferente. E eles trocam um pedaço um com o outro. A gente chama isso comumente de crossing over ou de permutação gênica. Então, isso é uma translocação. E isso causa variabilidade genética. É muito bom para a evolução. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Beleza? Como eu disse para vocês, a deleção ela é uma das piores. Portanto, ela causa uma síndrome. O que é uma síndrome? É quando eu tenho um conjunto de características provocadas por um único fator. Beleza? Então, eu tenho uma síndrome do miado de gato ou a síndrome de cri-du-chat. Cri-du-chat vem do francês, que significa exatamente o miado do gato. Tá? Por que ela ganha esse nome? Porque quando os bebês choram, eles parecem gatos miando. Imagina aquele gato que quando nasce fica miando o tempo todinho atrás da mãe, ou aquele gato que está no cio que fica miando o tempo todinho no seu telhado. Pronto, imagina um bebê chorando daquele jeito. Sempre que ele chora, ele vai chorar daquele jeito. Quando ele crescer, como ele diminui o choro, diminui também o miado de gato. Mas há uma má formação nas cordas vocais, há uma má formação na laringe, que faz com que ele, toda vez que chore, pareça um gato miando. Isso é provocado pela deleção de um segmento do cromossomo 5. Não tira o cromossomo todo, tira apenas um pedacinho do cromossomo 5. Como é uma síndrome, não pode ser uma característica. O que mais esse indivíduo vai ter? Microcefalia, nariz achatado, face alargada, retardo mental, retardo motor, retardo de crescimento, entre várias outras características. Tudo isso junto é uma síndrome. Se você olhar bem nessa figura aqui, exatamente aí onde está circulado para vocês, está o par de cromossomo 5. E ele está perdendo um pedacinho dele. Essa deleção desse segmento é que provocaria essa síndrome. Beleza? Já do ponto de vista de alterações numéricas,
eu tenho que imaginar que eu não vou perder apenas um pedaço, ou eu não vou ganhar apenas um pedaço, tá? Então, isso é muito mais complexo para o ser humano, porque eu estou falando de número. É perder um cromossomo inteiro ou ganhar um cromossomo inteiro. Isso é muito mais complicado para o meu funcionamento. E por que isso pode acontecer? Porque pode acontecer o que a gente chama de erro de divisão. Ninguém é perfeito, então todo mundo pode provocar isso daí, tá? Todo mundo, você, eu, qualquer pessoa pode causar um erro de divisão celular. Principalmente quando exposto a agentes mutagênicos. Do ponto de vista biológico, ser exposto à idade. Do ponto de vista químico ou físico, ser exposto a produtos químicos ou físicos prolongadamente ou em excesso. Isso pode fazer com que você tenha alterações durante a sua divisão celular. Então, usar drogas, de certa forma, pode também provocar isso daí. É claro que eu estou falando de uma maneira bem genérica, mas o que eu quero dizer é que o nosso corpo é falho. E quando ele falha, por exemplo, durante a meiose, ele pode provocar alterações cromossômicas numéricas, tá? Aqui é um esquemazinho para vocês entenderem um pouquinho como isso pode acontecer. A gente está falando de meiose. Meiose, a gente lembra que a gente vai ter que ter uma redução no número de cromossomos. A gente vai ter que reduzir para metade, tá? Imagina aí que você está durante o período de anáfase. Para quem não lembra o que é anáfase, primeiro tem a prófase que dobra o material genético, a metáfase que alinha no centro, a anáfase separa os cromossomos de um lado para um polo e para o outro polo. E a telófase cliva a célula separando ela em duas. Basicamente é isso, tá? Como a gente já está na anáfase, imagina que esse material genético ele já foi duplicado, tá? Então quando você tem aí 2x, você já tem a duplicação. Era para ser um só inicialmente e agora ele tem 2, tá? Como ele já foi duplicado, ele deveria ser separado, e um para cada célula. Observa nesse primeiro exemplo. Quando você olha lá no primeiro exemplo, você tem lá os 2x, só que não ocorre a disjunção, ou seja, não ocorre a separação. Ao invés de um cromossomo desse para cada célula, aconteceu que foram os 2 para uma célula só. Oxe, imagina que eu estou produzindo um espermatozoide. Quando eu dividi, um espermatozoide ficou com 2 e o outro ficou com nada. Beleza? Eu estou falando de um cromossomo. Os outros cromossomos vão estar normais. Mas um ficou com um a mais e o outro ficou com um a menos. Sacou a ideia? Então, um está aí vazio e o outro tem o dobro. Quando eu for dividir novamente na meiose 2, aí tá certo. Um ficou com 2 e o outro com 0, 0. Opa, mas se era para no final só ter metade, era para cada um ter quantos, professor? Tem um só. Por que no final não está junto? Porque são cromátides irmãs, a gente separou, beleza? Tem que lembrar lá de meiose. Mas o fato é que era para no final dessa meiose aí, a gente ter aí cada um com um. Mas não ocorreu a disjunção na meiose 1. Ou seja, na anáfase 1, deu merda. Deu tudo errado. Se deu errado, no final eu produzi 4 espermatozoides que são ruins. 12 espermatozoides vai ter um cromossomo a mais e 12 espermatozoides vai ter um cromossomo a menos. Se qualquer um desses 4 entrar num ovócito, já era. Eu tenho uma alteração numérica, beleza? Já no exemplo 2, observa que tem lá os 2x, que seriam o cromossomo já duplicado, que já passou pela prófase. E aí ocorre tudo certo, ocorre a disjunção. Vai um para uma célula e o outro para outra célula, beleza? Só que o que vai acontecer agora é que na meiose 2, na anáfase 2, ocorre a não disjunção, beleza? Em uma das células. Então você observa que eu vou ter aí agora 12 espermatozoides corretos, esses dois primeiros estão corretos, só que no outro há um erro. Eu tenho agora um com 2 e um sem nada. Mais uma vez aí eu tenho 12 espermatozoides. Sempre que eu tiver uma alteração numérica, eu tenho uma chance de ter um para mais e um para menos. Porque se alguém ficou com um a mais, alguém também ficou com um a menos. Não posso criar do nada. Ele foi na hora de separar, separado errado. Então, um ficou com um a mais, o outro ficou com um a menos. Se entrar um a menos no ovócito, eu vou ter aí uma alteração numérica para menos. Lembrando que isso é sempre mais prejudicial. Se entrar com um a mais, eu vou ter uma alteração numérica para mais. E isso aí vai diferenciar qual é o meu tipo de alteração numérica, beleza? Do ponto de vista das euploidias, o mais comum, a poliploidia, eu vou ter sempre uma alteração em números totais de cromossomo. O ser humano não sobrevive às euploidias. Não existe ser humano nenhum na Terra que sobreviva a uma euploidia. Porque a ideia é o seguinte, o nosso corpo tem quantos cromossomos? 46. Beleza? Que são divididos em 23 partes, beleza? Então, numa euploidia, eu teria que dobrar isso sempre em números totais. Então, se eu tenho 46, e aí eu dobrasse, ficaria igual essa foto aqui, ó. Eu teria uma
triploidia. Tri é 3, beleza? Se é 3, então ao invés de eu ter um par, eu tenho um trio. Para cada cromossomo eu tenho um trio. Então ao invés de eu ter 46, 46 mais 23 daria um total de 69 cromossomos. Nenhum ser vivo sobrevive a isso. A tetraploidia, ao invés de eu ter um par para cada cromossomo, eu tenho um quarteto para cada cromossomo. Ficaria assim, ó. Então eu teria no total 92 cromossomos. Nenhum ser humano sobrevive às euploidias. Nenhum. Nenhum consegue sobreviver às poliploidias. Nenhum. Agora, quem é que sobrevive muito bem a isso e adora isso? As plantas. Tem planta que passa de 100 cromossomos. Então, tem planta, por exemplo, que tem como origem, planta lá ancestral, 24 cromossomos e que a planta posterior a ela passa de 100 cromossomos, porque ela faz poliploidia. Isso para ela é extremamente vantajoso no ponto de vista evolutivo. Ela sobrevive, a gente não. Beleza? Mas a gente sobrevive, por exemplo, às aneuploidias. Porque o que é uma aneuploidia? Diferente das euploidias, aqui eu não altero todos os cromossomos. Eu altero um par, eu altero 2 pares. Aí tudo bem, eu não estou alterando todos os 23 pares, eu estou alterando um par, beleza? E aí eu tenho o que a gente chama de aneuploidia, e isso é muito comum no ser humano. Infelizmente, é muito comum no ser humano, tá? As aneuploidias podem ser de 2 tipos. Autossômica, quando ela envolver qualquer um desses 22 pares, beleza? Se qualquer um desses 22 pares vier com um cromossomo a mais, aí o tipo de aneuploidia é uma aneuploidia autossômica. Do par 1, do par 2, do par 3, do par 4, aí vai depender de qual é o número que deu defeito, beleza? Ou elas podem ser sexuais, quando elas vierem aqui, ó, exatamente nos cromossomos sexuais. Tá? Então, quando ela vier no X ou no Y, então ela vai ser uma aneuploidia cromossômica sexual. Tranquilo até aí? Ótimo. Então, as aneuploidias elas podem ser basicamente de 2 tipos. Ou elas podem ser monossomias ou trissomias. Observa o nome. Mono. Mono significa o quê? Um. Então, ao invés de um par, eu vou ter um indivíduo só, um cromossomo só. Ele vai ser único, solitário, tá? Mas isso acontece em um dos pares. Então, imagina que no par 1, ao invés de ter 2 cromossomos, tem um só. Então, eu tenho uma monossomia do par 1. Beleza? Um exemplo de monossomia no nosso corpo é a monossomia que causa síndrome de Turner. Lembra que eu disse lá atrás que o ser humano ele é muito menos adaptado à falta do que ao excesso? Observa aqui na trissomia. A trissomia é quando no lugar de um pai eu tenho um trio. E eu tenho a síndrome de Down, a síndrome de Patau, a síndrome de Edwards, a síndrome de Klinefelter, a síndrome do triplo X. Olha quantas síndromes eu tenho que o ser humano sobreviveu por ter um cromossomo a mais. Mas olha quantos eu tenho porque ele tem um cromossomo a menos. Apenas uma. Em todos os outros casos que tiver um cromossomo a menos, o indivíduo morre. Então a gente é muito mais suscetível a sobreviver com um a mais do que com um a menos. Agora é claro que os dois trazem problemas, beleza? Então vamos ver basicamente o que acontece em cada um desses casos. Tranquilo? No primeiro deles, e o mais famoso, é a síndrome de Down. Então, quando você tem a síndrome de Down, por exemplo, você tem o que a gente chama de trissomia do cromossomo 21. Olha nesse cariótipo aqui. Dá uma olhadinha nesse cariótipo. E olha lá no par 21, que está lá, circulado em vermelho com a setinha para vocês, que vocês vão ver que ao invés de ter 2 cromossomos, tem 3. Por isso que o nome trissomia do cromossomo 21. Tá? A trissomia do cromossomo 21, ela causa alguns sinais clínicos, alguns sinais perceptíveis que são comuns a todas as pessoas que têm a síndrome de Down, tá? Então, ela vai ter retardo mental, ela vai ter pescoço e dedos curtos, vai ter linha palmar única, tá? Então, na palma da mão, ao invés de você ter várias linhas, normalmente a gente tem de 2 a 3 linhas, imagina que ela tem uma linha única, a baixa estatura, entre vários outros pontos, que é muito comum. Você tá andando na rua, você olha para uma pessoa e quando ela tem síndrome de Down, você sabe na hora que ela tem síndrome de Down. Por quê? Porque é um conjunto de fatores que acontece ao mesmo tempo, beleza? Isso acontece simplesmente porque tem um cromossomo a mais naquele indivíduo. Ele pode viver, professor? Pode viver a vida dele completa, inteira. Pode fazer tudo que outro ser humano faz, principalmente porque a gente é uma sociedade que acolhe, ou deveria ser, né? Então, ele vai ter tudo que outro ser humano pode fazer, nas limitações dele, como todo mundo é limitado, mas ele pode viver. Então, com um a mais ele vive. Olha como é muito mais comum, tá?
Então, fica claro aqui, ó, isso aqui eu quero chamar a atenção para vocês, dá uma olhadinha nisso aqui, que esse cariótipo é uma trissomia do cromossomo 21. Então, o nome trissomia diz que ele tem um cromossomo a mais no cromossomo 21. E como eu represento isso? 47XY mais 21. O que isso quer dizer? 47XY significa dizer que ele tem 47 cromossomos e que ele é um indivíduo do sexo masculino. XY indica o sexo masculino. Volta lá no primeiro, lá no início da aula, que eu falei sobre isso daí. XX feminino, XY masculino, beleza? E esse mais 21? Opa, se era para ter 46 e tem 47, esse mais 21 indica que tem um a mais no par 21, tá? A síndrome de Down é uma síndrome que ela tem um dia internacional de conscientização, né? Para que a gente possa entender que essas pessoas existem, que elas merecem um lugar na sociedade. Que acontece exatamente no dia 21 de março. Por que acontece no dia 21 de março? Porque 21 é o número do par e março é o mês 3, trissomia do cromossomo 21. Então, a gente tem o Dia Internacional da Síndrome de Down, beleza? Outras síndromes, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a síndrome de Patau. O que acontece na síndrome de Patau? A gente tem uma trissomia, só que agora a gente tem uma trissomia no cromossomo 13. Olha esse cariótipo aí, a gente vai ter uma trissomia no cromossomo 13. Essa trissomia no cromossomo 13 vai gerar uma série de diferenciações do indivíduo, como, por exemplo, o mais comum de todas é uma fenda palatina. A gente vai ter o que a gente chama de lábio leporino. Opa, quer dizer que todo mundo tem lábio leporino e tem síndrome de Patau? Não, porque essa não é a única característica. Há uma série de outras características que vai fazer com que esse indivíduo tenha a síndrome de Patau. Essa é a mais visual. A síndrome de Patau, das síndromes que a gente está falando aqui hoje, é a que tem o tempo de vida do indivíduo mais curto. Normalmente o indivíduo morre aí por volta de 1 ano de nascimento, ou até 1 ano de nascimento. Ou casos mais longos a gente relata até 18 meses. Então tem uma sobrevida muito baixa. Tá? É claro que hoje, com o avanço da medicina, a gente consegue fazer cirurgias e tentando consertar alguns anomalias, mas nem sempre é possível, né? Porque aí vai ter alterações cardiovasculares, alterações respiratórias, uma série de alterações que vão acontecer porque ele tem um cromossomo a mais no par 13. Então, por isso que ele tem aí, ó, 47XY mais 13, indicaria que esse indivíduo seria do sexo masculino e que ele teria um cromossomo a mais no par 13, beleza? Se você observar aqui, eu tenho um cromossomo a mais agora no par 18. Isso é uma síndrome de Edwards, beleza? Na síndrome de Edwards, o mais característico da síndrome, porque cada síndrome tem sua característica, né? Mas tem uma série de fatores que estão por trás daquilo ali, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a sobreposição dos dedinhos, tá? O que acontece? Esses dedinhos no meio, eles sobrepõem, eles ficam assim, ó. Imagina que a mão da criança, ela vem assim, ela não consegue fazer isso, tá? A gente tem o segundo e o quinto dedo sobreposto sobre o terceiro e quarto dedos. Então, as mãozinhas ficam assim. Há também problemas na curvatura do pé, há problemas no crescimento, há uma série de problemas, tá? Que vão acontecer nesse indivíduo simplesmente por ele ter um cromossomo a mais no par 18, tá? Pode acontecer também de a gente ter aqui um cromossomo a mais no cromossomo sexual. Ao invés de ser no autossomo, ser no cromossomo sexual. A gente tem aqui, por exemplo, uma síndrome de Klinefelter. Na síndrome de Klinefelter, a gente vai ter sempre indivíduos XXY. Então, olha que aí só tem 47 XXY, não tenho mais. Por quê? Poxa, se eu já estou contando que tem ali 3 cromossomos sexuais, XXY, eu já sei que o que está mais é um sexual. Todo indivíduo da síndrome de Klinefelter vai ser masculino. Por que vai ser masculino? Porque ele tem um Y. Ele tem 2X, mas ele tem um Y. XX é feminino e XY é masculino. O Y tá lá, ele é masculino, tá? Mas gera uma série de problemáticas. Por exemplo, o indivíduo fica muito alto, tem alta estatura. O indivíduo tem desenvolvimento de mama. O indivíduo tem testículos atrofiados, então ele é infértil. Há uma série de problemáticas que é gerada por ter um cromossomo a mais no cromossomo sexual, tá? A gente pode ter, por exemplo, a síndrome do triplo X. É claro que no triplo X todas vão ser mulheres. Por quê? Porque tem 3 cromossomos sexuais. Eu diria que de todas as síndromes cromossômicas numéricas, essa é a que menos causa alterações, tá? Na grande maioria das mulheres que têm síndrome do triplo X, elas têm apenas alterações hormonais. Então, elas vivem normalmente, você pode ser elas têm filhos, elas têm órgãos estruturais. Normalmente, elas têm, na maioria dos casos, problemas hormonais, que pode ser tratado aí com alguns medicamentos. Passou, beleza? E a única que a gente tem aqui, que é uma monossomia, é a síndrome de Turner.
É a única forma de um indivíduo humano nascer faltando um cromossomo completo, que vai ser um cromossomo sexual, beleza? Então o indivíduo vai ser 45X. Opa, 45 indica que tem um a menos e só tem um X, então eu não preciso indicar qual é. Em outra ocasião, em nenhum autossomo, se faltar qualquer um dos autossomos, qualquer um do par 1 ao par 22, o ser humano morre. Ele não nasce. Ele tem o que a gente chama de aborto espontâneo. O indivíduo é morto durante o desenvolvimento, beleza? Agora, se faltar o cromossomo sexual, ele vive. Aí ele sempre vai ser só X. E se ele é só X, ele é sempre do sexo feminino. Todo mundo que tem síndrome de Turner é do sexo feminino. Tem baixa estatura, tem a atrofia dos ovários, atrofia das glândulas sexuais, como por exemplo a da glândula mamária. Há uma série de defeitos, dificuldades hormonais, e isso faz com que a gente tenha a síndrome de Turner. Beleza? Então, gente, maiores informações vocês encontram lá na cartilha. Se você assistiu a aula até aqui, não esquece, coloca o seu nome e a sua série lá, a sua turma, lá nos comentários do YouTube para que eu possa colocar na ata de chamada. Tô morrendo de saudade de vocês. Já já a gente vai estar pertinho. Foi um prazer, viu? Beijo e até logo. Tchau!